Olá pessoal, hoje nós vamos estudar LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e vamos falar mais um pouco sobre a tecnologia assistiva e a sociedade. Bom, Lei Brasileira de Inclusão, né, Estatuto da Pessoa, ou conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015 e em vigor desde 3 de janeiro de 2016. Então, vamos lá. Essa lei, pessoal, ela também, como eu disse anteriormente, ela é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi criada em 2015 e ela tem como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos de liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. A lei beneficia mais de 45 bilhões de brasileiros com alguma deficiência. Além de mudar o conceito de deficiência, a LBI garante respeito e que elas exerçam suas tarefas e atividades em condições de igualdade, sem exclusão, discriminação ou preconceito, né? Então, como tirar a nova lei do papel e quais os seus principais desafios? Então, tornar uma norma eficiente e eficaz depende da sociedade como um todo. Portanto, o maior desafio será dar conhecimento à sociedade da existência da nova lei e todas as suas formas de operação na garantia de direitos e responsabilidades concernentes a toda a organização. Então, muitas pessoas nem têm conhecimento dessa lei aí. Bom, antes da gente falar o que muda efetivamente com a LBI, né? A gente precisa falar um pouco que antigamente o deficiente era uma condição, né? E hoje, pessoal, o deficiente, ele é entendido como uma situação dos espaços que podem ser físicos ou sociais, que não estão aptos para recebê-las de forma adequada. A gente já percebeu isso estudando lá acessibilidade arquitetônica. E outra coisa, hoje a deficiência, a gente percebe também que não estão aptos, as pessoas não estão aptas para recebê-las de forma adequada. Então, a gente precisa deixar bem claro que possuir uma deficiência não torna a pessoa ineficaz ou incapaz. Basta oferecer condições adequadas para ser capaz de desenvolver funções e tarefas na vida pessoal e profissional. Então, nesse aspecto, a sociedade precisa se conscientizar e mudar, tá? E aí, falando em mudança, né, o que efetivamente muda com essa lei, né, brasileira de inclusão? Tipicamente do crime de discriminação, com pena de reclusão e prisão de 1 a 3 anos de multa. Então aí a gente já tem, né, uma penalidade. A gente também tem os direitos civis e ações de combate ao preconceito, a harmonização com o Código Penal de apenas relacionadas ao preconceito, discriminação e abuso contra a pessoa de deficiência. Então, gente, a gente tem aqui assegurado, né, por lei, que não ocorra nem discriminação, nem preconceito em relação com a pessoa com deficiência. Quando o deficiente terá a vez, turma? Somos todos iguais, não nos marginalizem. Queremos rampa com lugares públicos, nos lugares públicos, o que é difícil da gente encontrar, né? E aí, gente, o movimento sempre, né, em cima de direitos, de leis, de convenções. Bom, pessoal,
a gente pode perceber, né, que o termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência. A utilização das seguintes terminologias que eu vou citar aqui, elas são inadequadas nos dias atuais. Então, a gente tem aqui, não, deficientes, excepcionais, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência e pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, esses termos, essas terminologias, hoje em dia, elas são inadequadas. Então, pessoal, qual seria o termo correto para a gente se policiar? Seria pessoa com deficiência, seria o termo correto, tá? Bom, aí, gente, nós temos aí a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? A gente tem o Decreto Legislativo 186 de 2008 e o Decreto 6.949 de 2009. Esse é o primeiro tratado dos direitos humanos do século XXI, né? E aí, pessoal, falando um pouquinho sobre essa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o que seria isso, né? O que ele aprova? Na verdade, nessa convenção aprova um texto da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo assinados em Nova York em 30 de março de 2007. E aí o Brasil consegue, né, essa legislação aqui federal. O que tem nessa legislação federal aqui? A inclusão e acessibilidade da pessoa deficiente, com deficiência, exercício de sua cidadania de forma efetiva e plena, acesso de todos os recursos disponíveis para eliminação de barreiras. Então, isso que consta na legislação federal. Sobre os direitos das pessoas com deficiência, o Decreto Legislativo 186 de 2008, o Decreto 6.949 de 2009, citados anteriormente aqui. Bom, quem são as pessoas com deficiência, né? Então, pessoal, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, gente, a gente tem aqui a Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, isso daqui citado no artigo 2, no artigo 1, ok? A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, voltando lá, né? Ela ainda aborda, gente, como fazer com que as pessoas com deficiência conheçam seus direitos, né? Então, como fazer também que as pessoas que não têm deficiência conheçam e respeitem o que está na lei. Então, o conhecimento feito pelas instituições ligadas ao PCD, né? Sua eficácia dependerá dos conhecimentos de operadores do direito, advogados, juízes, promotores, etc., né? E aí, gente, voltando lá, né, em relação aos direitos e aos avanços em diferentes áreas aí da LBI, a gente pode citar também na capacidade civil, né, que eles conseguiram adquirir o direito de casar ou construir união estável, decidir o número de filhos também. Em relação ao direito da educação, a gente pode citar a lei que assegura o acesso do sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Estabelece também medidas individualizadas e coletivas com fornecimento do pessoal de apoio, sem cobrança, valores adicionais para o seu serviço, né? Então, eles têm direito a uma educação inclusiva, né? E, inclusive, tem as medidas lá
individualizadas e coletivas. Em relação ao esporte, cultura, turismo e lazer, a gente tem a igualdade de oportunidades, sendo assegurado acesso a bens culturais de forma acessível, programas de TV, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. Então, tudo isso, né, que engloba aqui o esporte, a cultura e o lazer, a gente tem que ter a igualdade de oportunidades, tá? Não esquecendo de forma acessível. A gente pode citar também na BLBI, pessoal, que as pessoas com deficiência elas têm o direito de receber um atendimento prioritário ou em serviços públicos, bancos e supermercados, proteção e socorro, pontos de paradas, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, garantia de segurança, né, embarque e restituição do imposto de renda. Então a gente pode ver que muita coisa foi feita em relação à melhoria de direitos em relação à pessoa com deficiência. E aí, pessoal, no capítulo 2 dessa lei, a gente consta lá da igualdade e da não discriminação. Então, no artigo 40, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, focando sempre, né, em relação à não discriminação, né? Lembrando aqui que aqueles que induzirem ou incitarem a discriminação com deficiência, a lei estabelece uma pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, né? Então já tem os seus direitos